Olá, estimados irmãos, vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos das nossas lições, a lição 12, um apelo aos líderes da igreja. E vamos estudar nesta segunda-feira, o segundo tópico tem o título Exortando com Autoridade. Pergunta A. O que a igreja deve analisar antes de chamar alguém para o serviço? E, por sua vez, o que a pessoa deve considerar antes de aceitar o chamado. Portanto, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, a primeira parte. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Nós vemos aqui logo nessa frase o que a igreja deve analisar. A maior análise que se pode fazer é se essa pessoa cuida do seu irmão, das outras pessoas. Não é os bonzinhos amigos, aqueles que estão bem, e sim daqueles que estão precisando de colo, precisando de carinho, precisando de atenção, às vezes aquele carinhoso puxão de orelha. Como é que ele lida nas situações adversas? Então esse, se sabe fazer esse trabalho, sabe apacentar os rebanhos, então esse deve ser chamado. E, por sua vez, o que a pessoa deve considerar antes de aceitar o chamado? O mesmo estado, se ele está em condições de cuidar e de zelar dessas ovelhas ou desse rebanho, dessas pessoas que precisam de cuidado. E também manter ou estar cuidando daqueles que também estão firmes, né? Fazendo um trabalho também de constante consciencialização de vários fatores, como o momento que vivemos, a necessidade de preparo, a espiritualidade constante. Então, realmente tem alguns aspectos aí que tem que ser levado em conta. Mas vamos ver o que a Pena Inspirada traz para nós no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 209. Deus tem mostrado repetidamente que não se deve encorajar ninguém a entrar no campo sem provas categóricas do chamado divino. O Senhor não confiará a responsabilidade de seu rebanho a pessoas desqualificadas. Aqueles a quem Deus chama devem ser irmãos de profunda experiência, testados e aprovados, que tenham juízo sólido, que ousem reprovar o pecado com mansidão e saibam como alimentar o rebanho. Então, esse texto traz para nós alguns aspectos que é muito importante para já a igreja ser categórica na escolha. Tem que ver se a pessoa realmente tem características divinas que Deus pediu, né, que tivessem, e depois que esteja qualificado, uma experiência que é preciso, aprovado em seu trato com as pessoas, juízo sólido e que ouse reprovar o pecado, mas com mansidão, que saiba alimentar o rebanho, ou seja, que sabe realmente cuidar daqueles que estão no caminho certo também e dele aquilo que é preciso ouvir para o coração estar sempre atento às coisas sagradas. Testemunho para a igreja, Testemunho para os ministros, páginas 370 e 371, diz o seguinte: todo aquele que aceita responsabilidades como conselheiro, todo aquele que lida com almas humanas, todo aquele que lida com almas humanas nunca se tornará mais sábio até que se torne, todo aquele que aceita responsabilidades como conselheiros, todo aquele que lida com almas humanas nunca se tornará mais sábio até que se coloque em segundo plano em sua própria avaliação. Essa mudança deve ocorrer em toda pessoa antes que ela aceite uma posição como líder ou dirigente ligada à sagrada obra de Deus. Então é muito claro, a pessoa que se acha apta, que acha que está toda pronta para o serviço, normalmente não está. Aqui o que está escrito ali, nunca se tornará mais sábio até que se coloque em segundo plano na sua própria avaliação. Então a pessoa em si não deve ser aquela que faz
a sua autoavaliação em si, deixar tudo isso em segundo plano e deixar que as pessoas façam essa avaliação e depois entender que Deus é que faz todo o trabalho, toda a obra, toda a escolha e que a pessoa é apenas um instrumento na mão de Deus. Então tem aqui algumas características interessantes e deve estar ligado à sagrada obra de Deus. Isso é uma conexão que é algo extremamente necessário para que esteja dentro do enquadramento que se pede para estar na frente da causa do Mestre. Pergunta B. Contra que perigo Pedro advertiu os que trabalhavam na vinha do Senhor? Então, aqui na última parte, 1 Pedro 5,2 diz: não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, a pessoa tem que ser voluntária, não pode ser forçada a estar naquele local, e por outro lado, não pode ser pelo salário, não pode ser pelo que ganha, não pode ser por aquilo que vai se beneficiar, e sim do ânimo pronto, ou de boa vontade, do altruísmo muito grande. Portanto, esse é o ponto que aqui o apóstolo chama a atenção, que é necessário. Vamos ver ainda Testemunho para Ministro, página 393, diz assim: o desejo de obter salários elevados com a determinação de privar os outros dos direitos que o Senhor lhe deu tem sua origem na mente de Satanás. Devemos depositar pouca confiança naqueles que caíram nessa armadilha, a menos que passem por uma completa conversão e renovação. As pessoas em posição de confiança devem considerar os recursos que gerenciam como a receita de Deus e assim usá-los de maneira econômica. O poder de usar e desembolsar o dinheiro do Senhor não deve ficar sob decisão e parecer de uma única pessoa. Cada real, ou cada euro, ou cada moeda do seu país deve ser gasto, ou cada recurso gasto deve passar por uma prestação de contas. Os recursos de Deus devem ser usados no momento e no lugar certos. Portanto, está aqui Medicina de Salvação, página 165. Pergunta C. Embora trabalhar para o Senhor não seja uma carreira bem remunerada, que consideração a igreja deve fazer? 1 Timóteo, capítulo 5, 17, 18. O apóstolo Paulo, escrevendo a ele, diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, está aqui o que é feito para as orientações que é dada para quem está à frente do trabalho. A igreja não é algo que paga tão bem a ponto de enriquecer uma pessoa. Pelo menos a igreja de Deus não faz isso. Não tem condições financeiras para isso. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é que a pessoa tenha meios de sobrevivência. Por outro lado, como diz lá a pergunta anterior, trabalhe de forma altruísta, mas por outro lado, deve ter em consideração o fato de duplicar da honra. Tem que notar também a posição que a pessoa está, que são pessoas que realmente são dignos de ter o seu salário, digno de ter o teu recurso, digno de ter a tua subsistência. E isso também é algo que nós prezamos muito em nossa organização. Agora um apelo aos líderes da igreja. Diz a pena inspirada em The Published Ministry, página 239. Todo obreiro em nossas instituições deve receber uma remuneração justa. Se os obreiros recebem o salário adequado, eles têm satisfação de fazer as doações para a causa. Não está certo alguns receberem uma grande quantia, enquanto outros que realizam um trabalho essencial e fiel recebem muito pouco. Aqui chama atenção ao equilíbrio que deve ter, ou seja, todos devem ganhar, todos devem ter a sua remuneração. É um trabalho, querendo ou não, é um trabalho muito honroso, é um trabalho de salvar almas, mas é um trabalho. E é preciso ter atenção ao fato dessas famílias, não é só a pessoa, o pastor que está fazendo trabalho, mas toda a família ter meio de subsistência.
Então, nesse segundo tópico, traz para nós como devemos exortar com autoridade, mas está relacionado também à escolha de quem nós colocamos para fazer o trabalho e, além dessa escolha, ter os devidos critérios para que essa pessoa possa ter a sua remuneração, ter o seu trabalho e, ao escolher não ser pessoas gananciosas, sim pessoas altruístas, que fazem o trabalho não pelo salário, mas sim porque gostam. Mas não é por isso, não devem receber devidamente aquilo que é necessário. Então vamos ter atenção a isso, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, nos dê atenção em todos os pormenores, quando formos escolher alguém para qualquer departamento, seja por mais alto, que é o ministro, ou seja o presidente da associação, ou seja mais acima que for, ou seja até o diácono, ou até a pessoa da limpeza. Não todos devemos ter um critério para escolhê-los, para que possamos ter um critério adequado e que tudo seja para unicamente honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a estar atento e fazer boas escolhas para a causa do Mestre. Amém.